pessoal, boa tarde, tudo bom? Como vocês estão? Eu recebi uma pergunta da Márcia a respeito das formas de cultivo em vaso. Quais os tipos de vaso que a gente vai ter para fazer o cultivo? Eu trouxe 4 exemplos aqui para vocês, que para mim são os melhores, que são o vaso de plástico, cachepô, vaso de barro e o toquinho de madeira. E eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um de cultivo, os prós e os contras, e espero que vocês gostem. E para cada região e para cada tipo de ambiente eu recomendo um tipo de vaso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. A gente tem o vaso de plástico. O vaso de plástico ele é um vaso que é muito bom, é um vaso barato, ele é um vaso que quando a gente compra, a gente põe na planta, a planta geralmente não sente tanto por ser um vaso que segura a umidade. Esse vaso aqui é um vaso que, para quem mora em região úmida, eu não indico muito não, porque ele é um vaso que segura bastante umidade em volta dele. Mesmo que você faça drenagem, ele não, quando você água a planta, ele não escorre tanto, demora um pouco mais para secar. Ele é barato, é um vaso barato, porém tem gente que não gosta para apresentação em exposições, acha que não é tão bem apresentável, tá? Mas sobre o vaso de plástico é isso aí, é um vaso bom, só que para quem mora em umidade, em um lugar com umidade, eu não indico muito não. A gente tem o cachepô de madeira para mim é a melhor forma de cultivo, uma das melhores formas de cultivo, porque a planta gosta muito da madeira, ela enraiza de uma forma muito boa. Ele é um vaso barato também em termos quando você vai fazer, para comprar não é muito barato não, mas ele é um vaso leve. Ele é um vaso que drena bastante, tanto que quando você molha a planta seca com muita facilidade. O problema desse vaso aqui é que quando você vai fazer o replante dele, as plantas enrola tanto no vaso que você pode até levantar o vaso pela planta que a planta não cai. Então, se você for cortar a planta para poder colocar no cachepô, para colocar em outro vaso, com certeza você vai ter problema, porque vai quebrar muitas raízes. Use um cachepô de uma madeira boa também, porque se for feito de madeira ruim, vai dar problema, porque esse cachepô ele vai estufar, ele vai despedaçar. Geralmente madeira boa, madeira de lei, ou outro tipo de madeira que seja bem resistente, não vai ter esse tipo de problema. E é um vaso que com certeza dura 5, 6 anos sem precisar mexer nele, beleza? Se você quiser também, eu posso ensinar a fazer o cachepô, tá? Para quem quiser aí, esse cachepô foi eu que fiz. Todos os cachepô que eu tenho no orquidário sou eu que fiz. Então, se você quiser, eu posso ensinar a fazer. Esse aqui é o vaso de barro. O vaso de barro é um vaso muito bom para quem mora em região úmida, porque é um vaso que seca com muita facilidade, tá? Então, ele é um vaso mais apresentável. Ele tem o peso dele, ele é um vaso um pouco mais pesado, que o torna a planta mais estável em cima de bancada. O problema do vaso de barro é o seguinte: se a planta encostar nele e enraizar do jeito que ela fez aqui, você não consegue arrancar essa planta se não quebrar esse vaso. Então vamos falar assim, que seja um vaso que vai durar o tempo que a planta tiver dentro dele bonitinho. A hora que a planta começar a sair para fora, você não arranca essa planta desse vaso de jeito nenhum. Então tem que quebrar e você perde o vaso. É um vaso mais caro, geralmente depende do lugar, você chega a pagar o preço que você compraria 10 vasos, 10 vasos de plástico, você compra um de barro. Eu já vi isso em vários lugares. Porém a planta se adapta bem nele, a planta gosta bastante dele, só que dependendo da região que você mora, se for uma região muito seca, você vai ter que ficar esperto com regas, porque esse vaso ele seca muito rápido, é praticamente instantânea a secagem dele. Com alguns minutos você já vê que o vaso já está seco de novo, e a planta, se absorver pouca água, ela vai desidratar e não vai dar muito certo não. E por último a gente tem o toquinho de madeira. Essa madeira aqui é uma madeira de sanção do campo, é uma madeira bastante dura,
porém é uma madeira muito fácil de encontrar. Acredito que todo o Brasil tem a Sansão do Campo. É uma madeira que tem um pouco de espinho nela, então se for manusear tem que ficar muito esperto com o espinho. Porém é uma madeira muito boa. Eu não vejo um contra dessa madeira, porque é uma madeira que não apodrece com facilidade. E a planta ela se torna bem vigorosa, assim, você vê o tamanho das raízes da planta. Beleza? Para quem está começando, eu indico vaso de plástico, para quem está começando. Porém, eu vou mostrar para vocês o que acontece se vocês regar as plantas. Eu vou regar todas elas de uma vez e eu vou explicar o que pode acontecer se você não tiver um cultivo padronizado. O que é cultivo padronizado? Ou tudo de plástico, ou tudo no cachepô, ou tudo no vaso de barro, ou tudo no toquinho de Sansão. Pode ter diversidade dentro do herbitário? Pode, mas você vai ter que escolher as plantas que seja melhor para isso, tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, ó. Ó, pessoal, olha a situação. A planta já não tá nem escorrendo mais, ó. Ela secou praticamente que instantânea. Ela não tá seca, né, porque eu acabei de molhar, mas já não tem reserva de umidade na planta. Por que não vai ter? Porque a madeira, a água bateu, escorreu, acabou. Então ela seca muito fácil. Mesma coisa com o vaso de barro. O vaso de barro também, ó, não tá nem pingando mais direito. Por quê? Como ele é de barro, ele suga muita facilidade a água, por causa dos poros do barro. Ele suga e daqui a pouquinho esse vaso está seco. Aí ele seca, ele realmente ele puxa toda a umidade que tem da água que a gente acabou de regar. O cachepô ele mantém um pouquinho mais, porém ele também ele não puxa a água na hora depois que encharca, mas ele drena bastante a água, porque ele é todo furado, né, todo vazado. Então ele não mantém tanta umidade tanto tempo quanto o vaso de plástico. Ele depois de aguado, depois da planta regada, ele mantém bastante umidade. Você vê que se você for aguar a planta de manhã, vou regar a planta às 7 horas da manhã. Provavelmente até as 2, 3 horas da tarde, com certeza a planta vai estar molhada ainda, pelo menos úmida. Então ele segura bastante a umidade e é um vaso que eu recomendo para quem mora em regiões mais secas, tá, pessoal? Ó, o Sansão do Campo, já antecipar alguma pergunta aí para quem quiser encontrar, o Sansão do Campo é uma madeira que usa como cerca viva, né? É uma madeira que se entrelaça uma na outra, é muito boa e lembra muito o habitat da planta, por isso que ela gosta tanto desse jeito. Beleza, pessoal? Eu agradeço a todos aí, se vocês gostou, deixe seu like, compartilhe e que esse vídeo chegue a mais pessoas, para menos pessoas errar o cultivo das plantas e mais pessoas gostarem do cultivo desse mundo maravilhoso das orquídeas. Beleza? Agradeço a todos e até o próximo vídeo.